Questão 133 diz: qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataque o tumor? O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram uma vacina contra a doença usando uma variação de protozoário capaz de desencadear a patologia, não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética no Trypanosoma cruzi capaz de induzir, capaz de produzir moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com célula molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune, como indicador de células de protozoário. Depois de induzidas as defesas, essas passam a destruir todas as células com molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário, tá? Como é que funciona esse tipo de vacina, tá? Para você entender. Imagine que aqui eu tenho a nossa pele, tá? E aí dentro desse processo, eu vou ter aqui a nossa agulha, tá? Essa agulha, quando ela for aplicar aqui, ela vai aplicar, por exemplo, né, dentro no contexto, ela vai aplicar aqui, ó, ela vai estar jogando aqui, né, o que a gente chama de antígeno, tá? Então aqui o que eu tenho, olha só para você relacionar. Isso aqui é a agulha, beleza? Isso aqui é a agulha. Isso aqui é o que a gente chama de antígeno, tá? O antígeno é o que faz a gente reconhecer, por exemplo, o vírus, beleza? Isso aqui, se você quiser relacionar aqui, isso aqui é a sua epiderme. Epiderme ali, tá? Epiderme. Quando você fura aqui, você causa uma lesão, beleza? Quando você fura aqui, você causa uma lesão na sua pele aqui, né? Você causa uma lesão aqui nessa pele. Então, furando aqui, você vai ter inicialmente uma resposta inflamatória. Por isso que dói, tá? Resposta inflamatória. Beleza? Aqui é alguns dos mecanismos que podem apresentar nessa questão, né? Uma resposta inflamatória. Nessa resposta inflamatória, a gente vai ter algumas células que vão atuar ali, né? Nesses antígenos inicialmente, tá? Dentro dessa resposta inflamatória que a gente vai estar agindo aqui, é daqui que vem aquele famoso pus, né? Então, a produção do pus ali, por exemplo, né, que a gente vai ter, vão ser algumas células ali que nessa resposta inflamatória, dentro do primeiro momento, envolve até mesmo o que a gente chama de neutrófilos, né? Os neutrófilos ali seriam ali as nossas primeiras linhas, vai ser o que forma como pus, tá? Então, a gente vai ter essa resposta inflamatória formada como pus. Perceba que isso ainda não tem a ver com a questão, né? Ainda no primeiro momento. Eu tô te explicando ali qual que é a indução. Então, nós temos ali os neutrófilos, tá? Com a formação dentro do primeiro momento, né? Beleza, Renato? Eu tenho ali os neutrófilos e tudo mais, tá? Isso é o que acontece dentro de um primeiro momento, né? Isso é o que acontece dentro de um primeiro momento. Só que aí, Renato, os neutrófilos, eles vão ser essa resposta inflamatória inicial, né? Sim, resposta inflamatória inicial. Só que esses antígenos que entraram aqui, Renato, eles vão ter alguma outra relação? Sim, nós teremos aqui uma outra linha de defesa que são os macrófagos, tá? Então, os macrófagos, eles vão fazer um papel de quê, pessoal? De fagocitose. Então, quando a gente pega aqui o papel de fagocitose, você imagina que tem um macrófago, e aí você imagina aqui que eu tenho isso aqui, ó, né? Essa estrutura, esse antígeno vindo diferente. Você vai imaginar que esse antígeno, então, ele vai vir aqui, ele vai ser fagocitado pelo macrófago. Esse macrófago, quando ele vai sendo fagocitado, ó, ele vai carregando, tá? Esse macrófago, ele vai ser responsável justamente por carregar esse antígeno, tá certo? Então, o macrófago aqui, ele vai estar carregando esse antígeno. Carregando esse antígeno, ele vai levar até as suas células de defesa. Perceba que os neutrófilos, os macrófagos, dentro do primeiro momento, como esse momento de inflamatório, é algo que o seu corpo já faz de forma automática. Os macrófagos vão fazendo de forma automática. Só que agora, esse macrófago ele vai levar até as suas células de defesa, que são chamadas de TCD4. Os TCD4, eles podem ser divididos basicamente em linfócitos TCD8 e podem ser divididos entre os linfócitos B. Os linfócitos B depois serão até subdivididos em plasmócitos, tá certo? Plasmócitos, que são basicamente suas células de defesa. Então, o que vai acontecer? Esse macrófago ele vai levar para cá e ele vai pegar esse antígeno e vai apresentar esse antígeno para suas células TCD4. Dentro do primeiro momento, nós teremos células que vão atuar com uma defesa, mas isso aqui vai estar relacionado à sua memória, à sua resposta imune adaptativa. Adaptativa. Por quê? Porque aqui, basicamente, o TCD4 vai ser o que vai ser responsável por pegar esse antígeno, ler, interpretar ele e depois traduzir. Você perceba que nós temos as células do linfócito B, que é a primeira linha, né? Os linfócitos B, ali, essa primeira linha, esses plasmócitos que vão ser a sua primeira linha de defesa, tá? Junto com os macrófagos, tá?
E nós teremos ainda os linfócitos TCD8, que são os tal dos linfócitos T realmente que protegem lá dentro, né? Então os linfócitos T, basicamente, eles fazem um processo de perfurar a célula e matar ali aquela célula, aquele vírus. Ele vai meio que perfurando e matando a célula. Já os linfócitos B está mais relacionado com essa memória imune, tá certo? Então, esse macrófago, ele tem essa responsabilidade, basicamente, de fagocitar esse antígeno estranho e levar até a nossa célula de defesa, e é como se ele fosse, por exemplo, um intermediário. É como se ele fosse um policial ali que prende um ladrão e leva até a delegacia, e na delegacia você faz um reconhecimento do rosto, tá? Nesse reconhecimento você tem, então, sua memória adaptativa. Tendo esse conhecimento, o que você vai entender? Que ali o que eles fizeram foi pegar o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, tá? E colocar ali esse material do protozoário em um determinado vírus, por exemplo, né? Tendo um momento. Um vírus ali, né? Então pegaram ali, ó. Para isso, realizaram uma modificação genética no Trypanosoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas por células tumorais. Então eles pegaram ali essas células do Trypanosoma e colocaram ali características da célula tumoral. Dentro disso, quando eles colocaram características da célula tumoral, você imagina que isso aqui é o antígeno do Trypanosoma cruzi, só que dentro ainda eu coloquei características da célula tumoral, tá? Agora, esse macrófago, ele está carregando características da célula tumoral, beleza? Essa célula tumoral, ela tem muitas vezes um mecanismo que esconde elas das células de defesa, ou seja, geralmente uma célula tumoral, ela tem uma habilidade de se esconder das células de defesa, por isso que ela vai se replicando, o seu sistema imune não consegue impedir esse processo de replicação dela e combater ela de forma adequada. Só que agora, quando você traz esse marcador, os seus linfócitos TCD4 ali, e TCD8 e os linfócitos B, eles vão achar que eles vão estar combatendo o Trypanosoma cruzi. Só que, na verdade, eles vão estar estudando tanto a identificação do laranja quanto o roxo. Se você entrar em contato com o antígeno do Trypanosoma cruzi, os seus linfócitos serão ativados. Se você tiver uma célula tumoral, os seus linfócitos também serão ativados. Você está entendendo que você criou uma resposta imune adaptativa às células tumorais, tá? Beleza? Então, olha só o fundamento que ele vai trazer aqui. Basicamente, você vai colocar um gene tumoral no gene ali do Trypanosoma cruzi para induzir ali uma memória adaptativa, e essa memória adaptativa é através da apresentação de um antígeno específico tumoral. Ela não pode ser uma autoimunidade, porque a autoimunidade são, por exemplo, doenças autoimunes, é o seu próprio corpo. E ali eu tenho uma apresentação, eu apresentei um gene tumoral, eu coloquei um processo de transgênico aqui, é biotecnologia. Hipersensibilidade envolve, por exemplo, você ter uma alta reatividade, né? Algo muito sensível, que responde de forma muito rápida. E não é essa característica que dá aula. Não tem nada a ver também junto no primeiro momento. Inclusive, a sensibilidade que você vai ter em relação à resposta envolve o contato. No primeiro contato, você tem uma sensibilidade baixa. No segundo contato, você vê que a sua resposta imune é muito mais alta, tá? Mas não é a hipersensibilidade se tratando aqui. Ativação da resposta inata, não, é resposta adaptativa. Desencadeamento do processo anti-inflamatório, não, o processo anti-inflamatório acontece no momento que você aplica a injeção. Mas aqui o contexto de biotecnologia vem muito depois. Envolve todo esse processo de produção da imunidade. Com isso, gabarito letra D. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.